Nós sabemos que toda vez que o réu não contesta o processo, incide a revelia. E da revelia nós temos alguns efeitos, dentre eles o principal, a presunção de veracidade dos fatos que a parte contrária está alegando. Só que há situações nas quais, mesmo que o réu não conteste o processo e que ele seja declarado rével, não incidirão os efeitos da revelia. Quais são essas situações? Vem comigo que eu vou te explicar. O primeiro deles é quando tem mais de um réu e um deles contesta o processo. Isso vai acontecer quando a defesa de um aproveitar a defesa do outro, ou seja, nós estamos falando aqui daquele litisconsórcio unitário, quando a matéria analisada ela é comum aos dois, ou seja, o que é decidido para um necessariamente será decidido para o outro. Então, se um deles contestou, é evidente que você não pode considerar fato A para um e fato B para outro. Segunda opção, quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável para a prova do fato. Nós sabemos que, por exemplo, a propriedade de bem imóvel se prova com escritura pública, com registro da propriedade no cartório de imóveis, por exemplo. Se eu alego que eu sou proprietário de um imóvel, mas eu não junto a escritura pública, eu não junto, por exemplo, o registro do imóvel, a matrícula do imóvel com a averbação da minha propriedade, não tem como o juiz considerar automaticamente como proprietário porque o réu não contestou, porque daí eu não juntei a prova indispensável para provar aquele fato específico. Terceiro, quando a ação tem como objetos os direitos indisponíveis, aqueles direitos de personalidade que nós costumamos estudar no direito civil. E por último, se as alegações de fato formuladas pela parte autora forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova dos autos. Inverossímil, como assim? Vamos supor que eu alegue que eu fui à Lua e dei umas voltas por lá e voltei para a Terra. É verossímil que eu, não sendo um astronauta da NASA, eu tenha ido à Lua e ter dado umas voltinhas por lá e ter voltado para a Terra? Não, não é verossímil e também que estejam em contradição com a prova dos autos. Então, eu alego na minha petição inicial, por exemplo, que eu não cheguei a assinar nenhum contrato em relação àquela pessoa, que eu coloquei como réu. Mas, de repente, naquele meio de documentos que eu junto no processo, tem um contrato lá entre eu e ele assinado. Mesmo que ele seja citado e não apresente defesa, ou seja, seja declarado irrevel, o juiz não vai considerar automaticamente verdadeira a minha alegação porque tem provas do contrário no processo. Então, nessas quatro situações, nós não temos o efeito da revelia, embora tenha revelia nos autos.